vocês, certo? Hoje a tia trouxe uma aula de história, certo? Falando sobre o Brasil, África de todos. Toda essa questão da vinda dos negros para cá, por que dessa vinda, as consequências, né? O que gerou toda essa história, certo? Então, tia trouxe também a letra de uma música para vocês acompanharem comigo. O nome da música chama-se Canto das Três Raças, certo? Ela é interpretada por Clara Nunes, quem canta é Clara Nunes. E os seus compositores são Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. Ok? Tia vai ler e vocês vão acompanhar comigo. Ninguém ouviu um soluço de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em guerra, de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. E ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto, que deveria ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Então, a letra dessa música retrata todo esse sofrimento, toda essa história, né? A questão da vinda deles para cá, né? Imaginem, você tá na sua terra, no seu país, e você ser tirado à força do seu país para ir para outro país, outra cultura, né? Você não conhece ninguém, você não conhece nada, certo? Então a gente vai trabalhar essas questões agora, aprender um pouquinho mais, certo? Quando chegaram ao Brasil, os portugueses encontraram os índios. Estavam lá, né? Fizeram a rota errada e acabaram chegando aqui no Brasil, né? Encontraram os índios e eles não eram fáceis de ser escravizados, né? Eles lutaram muito, tentaram de todas as formas, mas eles eram muito, né? Assim, eles não conseguiram escravizá-los. Eles eram muito livres demais, ninguém conseguia prendê-los. Então, o que foi que eles resolveram fazer? Saíram daqui, saíram das suas terras e foram ao redor do mundo procurar alguns povos que eles pudessem, né, trazer para trabalhar aqui, né? Então, eles chegaram onde? Na África. Lá chegando, né, os negros, eles eram reis, eram príncipes, né? Cada um tinha seu canto, cada um tinha seu lugar. Eles foram tirados à força da sua terra natal e foram obrigados a vir aqui para o Brasil em navios, os navios enormes chamados de navios negreiros por conta deles que eram africanos e negros, da pele negra, certo? Eles eram colocados lá no fundo, lá embaixo, no porão, lá no navio, tinha uma abertura, eles colocavam lá os negros e lá eles ficavam. Não tinham condições nenhuma de ficarem lá, né? E eles ficavam amontoados, muitos adoeceram, né? Muitos morreram. E o que era que eles faziam com esses corpos? Esses corpos, eles eram jogados ao mar, né? E jogados ao mar e iam adoecendo, morrendo, eles jogavam ao mar, até chegarem ao Brasil. Quando eles chegavam ao Brasil, o que era que acontecia? Eles eram levados para alguns estados, como Rio de Janeiro e Pernambuco. Eles iam trabalhar onde? Nas lavouras de café e de cana-de-açúcar, lá nos engenhos. Quando chegavam lá, eles eram expostos como se fossem mercadorias. É tanto que acho que era chamada até de peças. Eu quero essa peça, né? Eles olhavam tudo, olhavam se era forte, olhavam se tinha todos os dentes na boca, né? Se era novo, se era velho, né? Então, quando eles eram comprados, eles eram levados para essas fazendas, né? E eram colocados em
elas eram tipo uns galpões enormes. E ali eles viviam sem o mínimo de condição de higiene, não tinha estrutura nenhuma para eles viverem ali. Então, eles faziam as refeições, eles dormiam. Eu acho que até as necessidades eles faziam ali, porque, quer dizer, todo mundo ali junto, né? Não tinha uma estrutura legal para eles viverem ali. Não tinham regalias, eram castigados frequentemente. Gente, era horrível a vida deles. Quer dizer, imagine você sair do seu lugar, da sua terra, a força, vir trabalhar. Trabalhar não, vieram sofrer, porque eles trabalhavam mais do que descansavam. O que era que acontecia? Eles trabalhavam ali, de sol a sol, de sol a sol. E às vezes eles se cansavam, gente. O corpo deles não aguentava, eles caíam e tinham as pessoas que ficavam olhando eles como se fossem vigilantes, os vigias olhando, que eram chamados de feitores, que eram os capatazes, os homens de confiança do senhor do engenho, né? Aí o que era que acontecia? Eles apanhavam, o senhor do engenho batia, dizia: levanta, levanta, preguiçoso, você tem que trabalhar, senão você não come. E aquilo tudo, né? E aquilo tudo foi gerando uma revolta neles, nos negros. E quando eles eram castigados, eles eram colocados em troncos, né? Eram amarrados, colocados em correntes, eram amarrados naquele tronco e ficavam ali, dia e noite, no sol ou na chuva, sem água, sem comida. Vocês imaginem o sofrimento deles, né? Aqui a gente às vezes passa um pouquinho do horário de almoçar, a gente já fica agoniado. Imagine eles aí no sol e na chuva sem poder fazer nada, sem poder comer e beber água, né? Pensem nisso. Aí eles iam se revoltando e eles fugiam, mas a caçada era muito grande, os feitores caçavam eles. E eles tinham que fazer um jogo de cintura muito grande para não serem pegos, né? Se eles fossem pegos, o que era que acontecia? Voltava para o tronco, apanhava, ficava lá sem comer, sem beber água, né? Muitos morriam porque não aguentavam, né? Então, com tudo isso, eles começaram a fugir. Fugiam das fazendas. E iam para onde? Eles iam se esconder em alguns lugares chamados quilombos, né? Os quilombos eram como se fossem comunidades, né? Eu cheguei, vamos supor, eu fugi da fazenda. Eu encontrei um lugarzinho ali, eu vou ficar. Ali eu vou fixar a minha moradia. Ali eu vou construir o meu lugar para ficar. E ali eles ficavam. E à medida que os outros iam fugindo, eles iam dando apoio. Não, você fica aqui. Não, você fica aqui. E aí foram se formando esses quilombos. E o quilombo mais famoso é o quilombo dos Palmares, que ele foi formado por Zumbi dos Palmares, que ele foi um grande guerreiro, Zumbi, certo? E eles tiveram também grande influência, né, na cultura, inclusive na formação do povo brasileiro. Tem as misturas de raças, o branco, o negro e o índio, certo? E na cultura, a cultura tem a capoeira, tem a questão da alimentação também, né? Acarajé, abará, né? Então, eles trouxeram muita influência pra gente também, né? Deu aquela mistura boa e a gente também aprendeu muita coisa com eles. E antes de tudo, né? Depois que eles começaram a se refugiar em quilombos, né? Depois disso tudo, a princesa Isabel apareceu junto com alguns abolicionistas, né? Que eles se juntavam porque eles queriam que eles fossem libertos, os escravos fossem libertos, certo? Mas antes dessa abolição acontecer, eles criaram algumas leis para que esse sofrimento fosse amenizado, o sofrimento de alguns deles fosse amenizado, né? Então, algumas leis antes da Lei Áurea. 1850, a Lei Eusébio de Queiroz.
1871, a Lei do Ventre Livre. 1855, Lei dos Sexagenários ou Saraiva Protegida. 1808, a Lei A. Foi quando a princesa Isabel assinou essa lei e libertou todos os escravos desse sofrimento, né? Viva a princesa Isabel, né? Muito legal ela. Acabou com o sofrimento deles. Então, a aula de hoje foi sobre a África, certo? E o Brasil, essa junção de culturas. A nossa agenda, certo? O assunto está no livro de História, na página 24. Vocês vão ler, certo? E vão responder no livro de atividade de reforço, páginas 69 e 70. Um grande beijo, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.